Zurich, Ahau, Jangal e Kaia sentiram a presença esmagadora do Devorador da Lua, antes mesmo de seus olhos perceberem sua figura. A aura de poder que emanava dele era palpável. Uma força que parecia dobrar o próprio ar ao seu redor, carregando com ela um peso antigo, como de uma tempestade prestes a desabar. Amara, que já não possuía mais sua conexão metamórfica, não conseguia sentir a presença do Devorador como os outros. No entanto, algo dentro dela reagia de uma forma que ela não compreendia. Seu coração acelerou, e um misto de ansiedade e felicidade a confundia. Por que me sinto assim? Amara se perguntava, tentando controlar a respiração. Ele é o inimigo. Por que sua presença me faz feliz? A dúvida cravava fundo em sua mente, a desconcertando ainda mais. Quando todos na casa de Shu, o xamã, se preparavam para sair e ver de perto o que estava acontecendo, Itzel, a filha de Shu e guardiã do Cairn, interveio. Ela se posicionou na entrada. Sua postura era firme e decidida. Não, isso não é para nós, ela declarou, com a voz calma, mas autoritária. Este encontro pertence ao Rei Lacanjo e ao Devorador da Lua. Qualquer interferência nossa pode mudar o destino que ainda está incerto. Zurich, que já se preparava para partir, hesitou. As palavras de Itzel o atingiram com uma verdade que ele não podia ignorar. Ele olhou para Ahau e Jangal, que pareciam igualmente divididos entre o dever de proteger a cidade e a sabedoria de respeitar o momento que se desenrolava. Kaia, sentindo sua loba se agitar, com sua ferocidade habitual, rangeu os dentes, mas assentiu, reconhecendo o peso da sabedoria nas palavras de Itzel. Do lado de fora, os guardas de Akankor começaram a se aproximar, instintivamente reagindo à presença do estranho poderoso em sua cidade. Mas antes que pudessem intervir, Lacanjo levantou uma mão, sinalizando para que recuassem. Sua autoridade era indiscutível, e os guardas obedeceram, mantendo-se à distância. O rei então voltou sua atenção para o Devorador da Lua, que o observava com um olhar indiscernível, mas claramente atento. Havia uma curiosidade mútua, uma cautela que ambos reconheciam um no outro. Caminhe comigo, Lacanjo disse, gesticulando para a vasta extensão da cidade de Akankor e ao seu redor. Pergunte o que quiser, responderei sua curiosidade. O Devorador da Lua arqueou uma sobrancelha, um leve sorriso se formando em seus lábios. Generoso de sua parte, Rei Lacanjo, ele respondeu, começando a caminhar ao lado do líder de Akankor. E talvez imprudente, mas estou curioso para ouvir suas respostas e conhecer mais desse lugar que parece tão diferente do que imaginei. Enquanto os dois caminhavam pelas ruas de pedra esculpida, os olhos do Devorador da Lua absorviam cada detalhe, cada traço de arquitetura única de Akankor. A cidade era como uma obra de arte viva, com construções que pareciam moldadas pela própria terra, ricas em detalhes e cores. Havia algo de ancestral e ao mesmo tempo vibrante, uma harmonia entre a natureza e a civilização que ele não havia esperado encontrar. Lacanjo, atento ao interesse de seu visitante, começou a falar, explicando a história das construções, a conexão espiritual entre os habitantes de Akankor e o mundo ao seu redor. Mas ele também estava observando, tentando entender as intenções do Devorador da Lua, que caminhava ao seu lado como um igual, mas cujas intenções ainda eram um mistério. Em algum lugar dentro de Akankor, Amara lutava com seus sentimentos.
tentando entender por que a presença do inimigo despertava nela algo além do medo, algo que a atraía de uma forma que ela não conseguia controlar. Enquanto o rei Lacanjo caminhava ao lado do Devorador da Lua, explicando com paciência e serenidade sobre Akankó, a cidade de pedra ricamente trabalhada, e sobre o papel de seus habitantes como protetores, o Devorador da Lua não pôde deixar de sentir uma crescente admiração. Ele observava atentamente cada palavra, cada gesto do rei, e via algo que o tocava de uma forma inesperada. Lacanjo não era apenas um líder poderoso. Ele era um soberano respeitado e amado pelos seus súditos. Os guardas que demonstraram disposição para dar vida por ele o faziam não por medo, mas por profundo respeito e devoção. O Devorador da Lua, acostumado a ver o poder como uma ferramenta de dominação, percebeu que o poder do rei Lacanjo vinha de algo muito mais profundo: sua bondade, sua força interior e o reconhecimento de seu papel como protetor. Enquanto Lacanjo falava, o Devorador da Lua se questionava sobre as palavras de Kalash. Será que os habitantes de Akankó eram realmente seus inimigos? Ele olhou para Lacanjo, um homem claramente inferior a ele em termos de poder bruto, mas que possuía algo que o Devorador da Lua sentia falta em si mesmo: a certeza de quem era e qual era seu papel no mundo. Essa revelação provocou uma turbulência interna no Devorador da Lua. Pela primeira vez ele se permitiu considerar que talvez seu verdadeiro lugar no mundo ainda não estivesse totalmente definido, e que talvez houvesse mais para ele descobrir além do que lhe foi dito. Quando o rei Lacanjo se aproximou da casa de Shu, a tensão no ar tornou-se quase palpável. O grupo reunido ali estava em alerta máximo, seus sentidos felinos captando a mínima mudança do ambiente. Eles haviam sentido a presença poderosa do Devorador da Lua, mas o que os deixara ainda mais inquietos era a súbita parada do Celestino, que em um movimento inesperado virou-se e olhou fixamente na direção da casa. Os corações de todos ali bateram mais rápido, a tensão crescente, enquanto o Devorador da Lua permanecia imóvel, seus olhos percorrendo a estrutura como se estivesse procurando por algo ou alguém. Havia um silêncio absoluto, como se até mesmo o vento tivesse parado para assistir ao que estava acontecendo. Fora da casa de Shu, escondida em meio à vegetação, Amara sentiu seu coração disparar. Um misto de medo e emoção que a deixou paralisada. Ela o viu ali, tão perto, seus olhos brilhando com uma intensidade dominadora que a atraía de uma forma quase avassaladora. Um desejo forte de se aproximar dele, de estar ao lado dele, tomou conta de seu corpo, e ela teve que lutar contra isso com todas as suas forças. Por que ele me afeta tanto assim? Ela se perguntava, tentando entender aquela atração irresistível. O Devorador da Lua, por sua vez, estava igualmente confuso. Ele sentia o cheiro dela, a presença inconfundível que havia marcado seus sonhos, mas não conseguia vê-la. Um sentimento estranho de aflição começou a crescer dentro dele, uma urgência que ele não compreendia, mas que o impelia a querer tê-la por perto, a vê-la ali na sua frente. O que é isso que estou sentindo? Por que essa necessidade de ter Amara para mim? A pergunta reverberava em sua mente, enquanto ele tentava entender a natureza daquele desejo tão intenso e desconhecido. A tensão no ar atingiu seu ápice, e os guardas de Akankó estavam prontos para agir. Mas antes que qualquer movimento pudesse ser feito, a voz tranquila e firme do rei Lacanjo quebrou o silêncio, trazendo todos de volta à realidade. "Você está bem, Devorador da Lua?" Lacanjo perguntou, com um tom de respeito misturado com curiosidade. Ele observava o Celestino com atenção, tentando entender o que havia causado aquela súbita mudança de comportamento. O Devorador da Lua piscou, como se estivesse voltando de um transe,
e lentamente virou-se para encarar o rei. Havia um brilho enigmático em seus olhos, algo entre a confusão e o desejo, mas ele rapidamente mascarou suas emoções, voltando à sua postura imponente. "Estou", ele respondeu, sua voz carregada de uma autoridade natural. Mas havia uma leve hesitação, um resquício daquele sentimento inexplicável ainda presente. "Apenas senti algo familiar, nada que precise de preocupação." Lacan já sentiu, mas a tensão em seu rosto permaneceu. Ele podia sentir que havia mais por trás daquela resposta, mas decidiu não pressionar. Era evidente que o Devorador da Lua estava em um estado de espírito diferente, talvez até mais vulnerável de alguma forma, o que era algo que ele não esperava ver em uma criatura tão poderosa. Enquanto eles continuavam a caminhar, Amara, escondida na vegetação, tentou controlar os batimentos descompassados de seu coração. Ela sabia que deveria ficar longe, mas algo dentro dela, algo profundo e instintivo, a puxava na direção dele. Ela ainda lutava contra esse desejo, mas uma pequena parte dela começava a se perguntar: por quanto tempo mais conseguiria resistir? O Encarna, ainda observando tudo, percebeu o quanto aqueles sentimentos poderiam ser a chave para virar o jogo. Ele sabia que Kalash estaria ansiosa para saber de tudo o que ele havia visto. O poder do Devorador da Lua era imenso, mas talvez, apenas talvez, fosse o poder do amor ou da atração, ainda que no início, que definiria o destino final daquela batalha entre a luz e a escuridão. O Encarna, após observar a cena com o Devorador da Lua e a tensão palpável em Akankor, decidiu que era imperativo informar Kalash sobre os desenvolvimentos recentes. Ele se deslocou rapidamente pelos caminhos ocultos da Umbra, sua forma de pajé desvanecendo-se em um borrão sombrio, enquanto atravessava os reinos espirituais com uma urgência crescente. Ao alcançar o refúgio sombrio de Kalash, o Encarna encontrou a filha fiel da Ui em um espaço de poder e escuridão, onde a aura de sua presença era opressiva e ameaçadora. Kalash estava concentrada em um ritual, suas mãos movendo-se lentamente sobre símbolos e pergaminhos antigos, quando o Encarna apareceu diante dela. Uma expressão de curiosidade e impaciência se estampou em seu rosto. "Kalash", anunciou o Encarna, sua voz reverberando com um tom de urgência. "Trago notícias de Akankor." Kalash interrompeu o ritual e se voltou para o espírito com um olhar atento. "Fale então, o que ocorreu?" O Encarna, mantendo um ar de respeito, começou a relatar os eventos. O Devorador da Lua visitou Akankor. Sua abordagem foi surpreendentemente pacífica, quase amigável com o rei de Akankor. Em vez de demonstrar hostilidade, ele se comportou como se estivesse interessado na cidade, em seu rei e seus habitantes. Kalash ergueu uma sobrancelha surpresa e intrigada. Isso é incomum. Ele não disse que iria até a cidade. Estava preocupado com seus novos territórios. O que mais descobriu? Além disso, continuou o Encarna, houve um lampejo de atração amorosa entre ele e uma filha de Akankor. Eu os observei, e era evidente que o Devorador da Lua estava afetado por ela, de uma maneira que ele não compreendia. Ele procurava por ela como se sentisse uma necessidade urgente de estar perto dela. Kalash se recostou em seu trono, sua expressão se tornando uma mistura de frustração, consideração e raiva. O relato do Encarna estava longe do que ela havia previsto para aquela cidade. Ela sempre acreditou que o Devorador da Lua fosse uma força destrutiva e implacável, não alguém que pudesse ser tocado por sentimentos triviais e sem sentido. Então,
Quem é essa filha de Acancó que conseguiu despertar algo no Devorador da Lua? Kalash se perguntou pensativa. Isso é tanto uma oportunidade quanto um desafio. Se o Devorador da Lua está vulnerável a tais emoções, talvez possamos usar isso a nosso favor. O Encarna observava a mudança de expressão na face de Kalash. Sentiu que ela estava formulando novos planos. Ele esperava que ela não subestimasse a complexidade da situação, e nem o poder do Devorador da Lua, que era um celestino tão poderoso quanto Luna e Gaia. O que faremos agora? Perguntou o Encarna. Kalash se levantou, seus olhos brilhando com uma determinação fria. Devemos investigar mais a fundo. Se o Devorador da Lua está dividido entre seu desejo e seu destino, podemos explorar essa fraqueza. Vou preparar uma estratégia para manipular essa conexão. Descubra quem é e como se chama essa filha de Acancó. O Encarna fez uma reverência se preparando para se retirar, mas Kalash o deteve com um gesto. Continue observando, Encarna. Qualquer detalhe adicional pode ser crucial, e se essa relação entre o Devorador e essa filha de Acancó se aprofundar, estaremos prontos para agir. O Encarna sentiu e desapareceu em uma sombra, voltando para os seus próprios deveres na Umbra. Kalash ficou sozinha, contemplando a complexidade da situação e as possíveis implicações para seus planos futuros. Que parecia ser uma simples visita, se transformara em um jogo de intrigas e estratégias, onde cada sentimento e emoção poderia se tornar uma arma decisiva.